O veganismo e o vegetarianismo é um grande problema de saúde pública, porque a proteína animal, a gente fala que é a proteína de alto valor biológico. Então, o que isso, principalmente para mulher 40 mais, né, que a gente sempre tá entrando aqui nesses assuntos. E é muito gratificante para mim, né, vocês me encontrarem ali nas redes sociais através do meu trabalho. E o atleta, quando para, se ele não se cuida, é uma coisa que a gente observa muito, né? A gente vê atletas famosos, principalmente quando fala-se, por exemplo, dessa questão de 3 em 3 horas, do que comer, né? Para que as pessoas que nos ouçam entendam o seguinte, né? Que você começou falando da questão da comida de verdade, que esse é um termo que nós brasileiros usamos muito, né? Letícia, desses itens todos que você falou, o que seriam itens que as pessoas que você poderia citar? Então, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, isso foi a minha conduta como nutricionista por muitos anos. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega a confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros.
Microgel. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Chama Nabuti no seu programa Cast semanal, e essa semana a gente tá com uma entrevistada que tá lá no friozinho, bem diferente da gente, né, Lara? Parece que tá bem diferente da gente. Esse nosso calorzão aqui, ela acho que tá lá num clima um pouquinho mais gostoso, mais ameno, pelo menos, né? Nós vamos dar as boas-vindas essa semana aqui pra Letícia. E a gente fez essa descoberta da Letícia nas redes sociais, acompanhando o trabalho dela. E a gente fica encantado porque a gente aqui, né, costuma falar de assuntos que conectam cidade-campo e campo-cidade. E ela faz isso, né, com louvor, né, porque ela fala de assuntos que a gente adora. Saúde, então, nem se fala, né, Lara? E quando isso junta com as coisas do agro, parece que ainda faz mais sentido, né? Não, e quando a gente começar a conversar com a Letícia, o pessoal vai ver que a Letícia devia estar muito em contato com o Dr. Nabil. É verdade, os dois iam assim, a geologista que nós já entrevistamos aqui, né? Não, que eles seguem a mesma forma, né, assim, então eles se dariam muito bem. Mas, Letícia, obrigada pela tua disponibilidade, e nós do programa sempre pedimos para que o nosso convidado se apresente, quem é a Letícia, de onde a Letícia é, para que as pessoas te conheçam. Bom, meninas, né, que honra estar aqui falando com vocês. A gente está tão distante, né? Aqui um frio, hoje estava 10 graus pela manhã, ainda tá um friozinho. Aí eu não sei quanto que você falou que tá frio também, né? Aos 35 graus durante o dia e 19 talvez à noite. Não, pra gente isso daqui já é um calorão, né? Mas eu sou nutricionista, né? Para quem não me conhece. E eu sou uma nutricionista rebelde, porque eu falo de uma nutrição completamente fora do convencional, que é uma dieta com maior quantidade de proteína e gordura animal da alimentação. E o link, né, que eu vejo muito hoje com o agronegócio, né, a pecuária e o meu trabalho, foi o meu histórico de vida, né? Então, eu sou uma nutricionista, além de fora dos padrões do convencional, eu sou uma nutricionista rural, porque eu nasci na fazenda e, né, eu brinco que eu vi todos os percalços ali com meu pai, porque a gente tinha uma fazenda de café e leite. Então, a gente passou por todas as dificuldades que muitos pecuaristas passam, né? Então, eu vivi muito isso, mas sempre com uma alimentação muito natural, que eu costumo dizer que é comida de verdade, né, comendo o que tinha na fazenda. Então, a carne que a gente comia era do que matava na fazenda, seja o boi, seja porco, galinha, tinha até coelho, teve uma época que a gente tinha coelho, e, né, os vegetais que minha mãe plantava na horta, as frutas do pomar. Então, sempre foi uma alimentação muito voltada para o que a gente fala de comida de verdade. E quando eu fui para a faculdade, isso há 20 anos atrás, então eu não sou uma nutricionista que começou há pouco tempo, eu sou uma nutricionista de muitos anos aí de estrada, né? Eu vi que tinha muita coisa diferente do que eu aprendi na minha vivência, né? Que era comer tudo sem gordura, né? Trocar a comida natural pelos empacotados, né? Muitas pessoas até acham que o alimento, né, esses pacotinhos, né, barrinha de cereal é melhor até do que carne, por exemplo, e a gente sabe que isso não é, mas isso tudo foi uma construção que eu vim da faculdade. E quando eu saí da faculdade, eu saí completamente diferente do que eu tinha vivido na minha infância, no meu crescimento, né? E comecei a aplicar tudo diferente do que eu aplico hoje, né? E nesse contexto de fazer uma alimentação dentro das diretrizes nutricionais, eu me vi obesa. Então, eu acabei engordando muito, mesmo comendo
né, de 3 em 3 horas, os pacotinhos light, diet, sem gordura, né? Eu cheguei num contexto de obesidade, já com uma pré-diabetes instalada, né? E foi aí que foi o ponto de virada na minha vida, e eu comecei a, então, voltar, ter um resgate da minha alimentação na fazenda, da minha alimentação, da minha época do rural, né? Que na verdade eu nunca saí do rural, né? Eu hoje moro numa chácara também, né? Mas eu trouxe esse resgate e eu vi a minha saúde, ela transformou. Então, eu emagreci 35 quilos, eu, né, tive uma remissão ali da minha pré-diabetes, eu mudei todo o meu processo de saúde, voltando a comer mais comida de verdade com uma base de proteína e gordura animal. E foi nesse momento que eu criei o meu Instagram, isso há 11 anos atrás, e eu comecei a trazer esse conhecimento também para as pessoas, né? As pessoas que me seguem hoje, né? Já é de um bom tempo, né? De uma longa data, e eu consegui passar isso para muitas pessoas. E é muito gratificante para mim, né? Vocês me encontrarem ali nas redes sociais através do meu trabalho, né? Para a gente poder trazer isso para dentro do agro, né? Trazer a conexão campo-cidade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, da cidade não têm noção do que acontece no campo, né? E, às vezes, as pessoas da cidade imaginam que essa alimentação que é proveniente, que é o natural, faz mal para a saúde, né? Que é no caso da carne. Quantos mitos tem relacionado ali a carne. Então, resumindo, essa é a minha trajetória, né, desde da minha infância, passando ali pela né, formação em nutrição, passando quando foi o ponto de virada da minha vida, né, que foi a obesidade, e hoje, né, sendo uma referência em dietas de baixo carboidrato, dentre elas a dieta carnívora. Eita, isso é que eu chamo de um resumo bem, que deixa a gente inclusive muito curiosa, né? Porque ela é o caso, né? Exatamente. Case disso. Ela é o case, né? Nossa, Letícia, eu fiquei imaginando aqui, porque assim, a gente conhece, né, algumas nutricionistas também, e é uma das coisas que eu discuto muito, inclusive isso com as minhas amigas, na questão da alimentação. Principalmente quando fala-se, por exemplo, dessa questão de 3 em 3 horas, do que comer, né? Mas de modo geral, assim, eu fiquei muito curiosa quando você fala dessa tua mudança. Então, assim, foi logo quando você começou a fazer a faculdade que você optou por fazer essa mudança também da tua alimentação, já que você estava fazendo o curso? Como que foi isso? Não, na verdade, como eu disse, eu entrei na faculdade há 24 anos atrás, sim, né? Então, quando eu me formei, eu vim já com toda aquela bagagem das diretrizes nutricionais, né, vigentes da época, né? Então, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, isso foi a minha conduta como nutricionista por muitos anos, né? Só que era uma coisa engraçada, porque eu cheguei à obesidade e eu não via uma melhora dos meus pacientes. Então isso me frustrava demais, porque como eu que era nutricionista, porque eu me formei, eu não era obesa, mas como eu, uma nutricionista formada que seguia os padrões das diretrizes nutricionais, cheguei na obesidade. Isso para mim não cabia dentro da minha cabeça, porque eu como profissional, querendo ou não, a gente tem que ser o que a gente, entre aspas, prega, né? O que a gente vende. Se a gente vende saúde, a gente tem que demonstrar saúde. Mas eu não tinha saúde. Então, como eu poderia falar com os meus pacientes aqui, né? Então, foi uma construção que veio vindo, né? De entender que tinha algo errado, de tudo que eu tinha aprendido. Não só comigo, né, como vocês falaram, eu sou o case, né, eu sou o próprio case, porque eu comecei a perceber e eu venho percebendo que isso acontece com muitos profissionais da área de saúde. A gente começa a ficar questionador com relação ao que a gente aprendeu e coisa que a gente não questiona durante a faculdade.
porque a gente acha que tá tudo certo, né? O que tá escrito ali é o que deve ser protocolo para todas as pessoas. Mas aí a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Que tem alguma coisa bem estranha que tá adoecendo as pessoas, inclusive eu como profissional de saúde. Não é à toa que hoje você vê muitos nutricionistas obesos, muitos médicos obesos, e muito por ter essa linha de diretriz. Não que a diretriz seja completamente errada, eu não acho isso, mas eu acho que precisa de uma reciclagem no que diz, né, hoje as diretrizes nutricionais. Então, quando passou, né, esse período, vamos dizer assim, de quando eu me formei há 20 anos atrás, até quando a minha filha nasceu, que hoje ela vai fazer 11 anos, então nesse período eu atuei como uma nutricionista convencional, como qualquer outra. E aí, com esses meus questionamentos e vendo as portas do meu consultório se fechando, porque eu obesa, quem é que vai no nutricionista obeso? Ninguém vai, né? E aí eu comecei a perder clientes e eu mudei de área de atuação. Eu moro numa cidade que chama Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, é uma cidadezinha pequenininha, mas ela é considerado Vale do Silício brasileiro, porque tem uma faculdade de tecnologia aqui, então tem muitas empresas de tecnologia, né? Então, quando eu vi as portas do meu consultório fechando, eu comecei a buscar empregos, né? Eu saí da nutrição, eu meio que abandonei a profissão e tive que me refazer na área administrativa. Fiz pós-graduação, fiz pós-graduação em marketing, em vendas, nada a ver com a área de saúde, que era justamente para me realocar, porque eu estava infeliz com a minha saúde e eu estava totalmente desgostosa com a nutrição, porque não dava certo o que eu fazia ali. E aí, nesse ponto de quando eu saio da nutrição e vou atuar numa área administrativa, eu começo, através da minha chefe na época, as dietas low carb. E aquilo foi um mundo na minha vida, porque eu obesa, ela me apresentou, né? Ela falou assim, Letícia, você conhece a dieta low carb? Olha, isso há 11 anos atrás. E ela não tinha nada a ver com a área de saúde, ela é administradora também, né? Ela é formada em administração. E na mesma época, eu, assim como muitas pessoas, eu falei assim, isso não dá certo. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você acha dos nutricionistas que são contra? Eu falo assim, eu acho que é um processo, porque eu também fui contra num primeiro momento, né? E aí, ela começou a fazer, né, uma dieta com mais proteína e gordura, com menos carboidrato, e eu fazendo a dietinha minha, convencionalzinha, né, e não perdia peso, e ela estava perdendo muito peso. E eu acho que nisso de ver, né, a gente é muito assim, né, tem que ver para crer. Eu comecei a ver que além de emagrecer, ela estava melhorando a saúde dela, e aí eu voltei atrás, eu falei assim, não, deixa eu estudar isso que ela me apresentou, né. E eu comecei a estudar. Quando eu começo a estudar, isso há 11 anos atrás, aquilo para mim fez muito sentido, porque era muito óbvio. Eu falei assim, como eu não consegui ver o óbvio, que foi o quanto a alimentação com muito industrializado, com muito carboidrato, com muitos açúcares, está fazendo mal para a população. E aí eu comecei a colocar em prática. Nos primeiros 4 meses, eu ainda trabalhando lá na área administrativa, eu emagreci 20 quilos. Foi algo muito rápido e sem esforço, sem sofrer e comendo bem, me sentindo saciada. Eu falei, gente, isso daqui todo mundo precisa saber, né? E aí nisso, eu moro numa cidadezinha muito pequenininha, né? Todo mundo conhece todo mundo. As pessoas começaram a perguntar, você fez bariátrica? Você tá usando algum medicamento? O que tá acontecendo com você que você emagreceu rápido? Eu falei, não, eu tô fazendo uma dieta de baixo carboidrato, com mais proteína e gordura. E aí, como eu já tinha um histórico de nutricionista da cidade, basicamente eu fui a primeira nutricionista da cidade, né? As pessoas falam assim, me ensina a fazer essa dieta. E aí foi quando eu voltei a atuar como nutricionista, mas assim, eu atuava como nutricionista das 6 da manhã às 8 da manhã, trabalhava das 8 às 6 da tarde na empresa,
na área comercial. Depois das 6 até as 10 da noite atuava como nutricionista de novo. E assim, era um desespero, porque as pessoas começaram a ter resultado, vendo eu tendo resultado, elas começaram a ter resultado, voltou aquele burburinho na cidade, né, de que eu tinha voltado a atuar, tal, e as pessoas eu estava atuando de uma nova forma de alimentação. E, então, eu falei assim, bom, agora eu não tenho como trabalhar mais, né, senão eu vou trabalhar de madrugada. Aí foi quando eu falei com a minha chefe, né, eu falei assim, olha, primeiro que você me ensinou a trabalhar, porque trabalhar em área comercial de empresa, você sabe muito bem como é que é, né? Bater meta e tal. Você me ensinou a trabalhar e você me mostrou uma alimentação que realmente traz resultado para emagrecimento e para saúde. E aí foi quando por isso eu já sabia, né? Eu sei dessa paixão pela nutrição, aí foi muito legal que ela falou assim, boa, né? Então, assim, fui eu voltar para a nutrição depois de 8 meses que eu estava atuando na área comercial, né? E aí, nisso, chegou até mim um ultramaratonista aqui da minha cidade, que na época ele fazia até parte dos ultramaratonistas, né, brasileiros, enfim, ele participava de campeonatos brasileiros, enfim, ele chegou e ele tinha uma situação financeira muito difícil, então eu fiz de uma forma, né, para ajudá-lo, né, com a alimentação. Só que eu tinha muitas dúvidas, porque é diferente a gente trabalhar com obesidade, né, para emagrecer, e também atuar com atletas, porque tudo que a gente aprende na faculdade no atleta, e tem que consumir uma quantidade muito grande de carboidrato, tem que ficar repondo carboidrato de hora em hora, nos treinos, nas provas, e ali surgiu uma outra porta de oportunidades para entender como a gente trabalha com dietas com mais proteína e gordura no esporte. E foi aí que comecei a fazer as experiências com ele, né? E comecei a buscar muito conhecimento com relação às dietas de baixo carboidrato para esporte. Eu tive um programa junto com outro atleta, né? Que foi um programa pioneiro no Brasil, onde a gente ensinava a fazer, né, a dieta para os atletas, que na época também não tinha nada, então toda a metodologia foi coisas que a gente foi criando entre erros e acertos, né? E até que eu basicamente me tornei uma nutricionista especializada, né, na nutrição de baixo carboidrato no esporte. E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque não tinha. Aí eu sempre brinco assim, de Santa Rita do Sapucaí, de uma cidadinha pequenininha, sem aquela pretensão nenhuma de fazer, né, acontecer, só mesmo por uma vontade de ajudar as pessoas, o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, porque eu começava a colocar ali nas minhas redes, né, tudo que eu estava aprendendo, tudo que estava acontecendo com os atletas, né, e a partir dali, hoje, né, atualmente eu atuo com o Alessandro Medeiros, que é um Ultraman, né, que é um atleta, um ultra atleta que faz ultras distância. Ele me encontrou na internet em 2019. Olha só, eu já fazia um trabalho há muito tempo, em 2019 ele me encontra, então, nas redes sociais, e a gente começa a fazer um trabalho específico para ele, para as ultras distâncias. Porque até então, meninas, eu sabia trabalhar com ultramaratonistas, mas não com Ultraman. O Ultraman é um atleta, é um triatleta de ultradistância, né? Que nada, pedala e corre. Então, eu só sabia da corrida, mas será que eu posso trazer isso para, né, uma ultradistância que faz tudo isso? E aí surgiu, né, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu quero ver, vamos acontecer, vamos fazer experiência, se não der certo, tudo bem, a gente, né, não tem problema da gente voltar atrás. Então, o Alessandro Medeiros me encontra ali em 2019, então abre-se novamente uma outra janela de oportunidade para a gente atuar ali com uma alimentação basicamente
sem nenhum carboidrato, né? 0 carboidrato, somente carne. E o Medeiros, como eu costumo dizer, né? Ele acolheu bem as minhas orientações e a gente, então, começou esse trabalho e a gente fala que é um laboratório ambulante, que todos, né, as provas a gente mede, né, glicose, cetose e vários outros exames para a gente poder trazer isso à luz da ciência, né, para a gente poder ter dados e, quem sabe, ser um pontapé inicial para novos estudos, né. Então, essa é a trajetória, né, de um desconforto ali, né, não na minha formação, mas após a minha formação, foi acontecendo esse monte de coisas, né, que fez com que hoje nós somos, não só eu, mas o Medeiros também, referência aí em dieta carnívora no esporte. Nossa. Ele te achou pouco antes, um ano antes de começar a pandemia, né? Eu não sei que data que ele te encontrou. Até pra... Foi em agosto de 2019. Nossa, pertinho, 6 meses, né, antes. Já era uma coisa também que, inclusive, os atletas pararam competições, pararam tudo, né? Sim. E o atleta, quando para, se ele não se cuida, é uma coisa que a gente observa muito, né? A gente vê atletas famosos. Eu me lembro que na última Olimpíada, o pessoal malhou muito a Daiane dos Santos. Sim, né? Verdade. Que ela... como é que uma atleta tá desse tamanho? O pessoal, muitas vezes também, o Ronaldo Fenômeno, como é que foi uma atleta de ponta e tá dessa forma? Porque tá num ritmo e muda, né? Então, assim, e fora aquela coisa, né? Antes de eu falar isso, de você ter sido privado durante muitos anos da tua vida, fazer uma dieta, e depois falar assim, cara, eu não tô mais competindo, eu não tô mais fazendo nada, deixa eu aproveitar esse biscoito recheado, esse doce. Eu acho assim também, né? Como a gente tem uma diretriz nutricional com consumo altíssimo de carboidratos para atletas, então a gente vê que atletas, principalmente de alta performance, né, como você disse ali, Daiane dos Santos, Ronaldo Fenômeno, né, eles seguem a diretriz rigorosamente, né, com consumo de 90 gramas de carboidrato por hora, né, isso é uma quantidade muito alta, mas isso é para atletas, assim, né, que fazem os exercícios como eles faziam, né, o dia inteiro. Então, esses atletas, eles acabam ficando metabolicamente doentes, porque o corpo não está adaptado para comer uma quantidade muito grande, e quando ele para de se exercitar da mesma forma, aí, engorda, porque o metabolismo, ele está todo, né, complicado. Sem contar, né, que esses atletas estavam acostumados a um tipo de alimentação e aí, de repente, continua essa alimentação com muitos carboidratos, né, que hoje ainda, né, ainda é defendido isso na nutrição esportiva, né, ainda existe, digamos assim, muita restrição para a gente trazer novas possibilidades para o esporte. Primeiro porque principalmente o Medeiros, né, que me achou ali em 2019, quando ele muda a dieta dele, ele perde a performance. Então, para esse momento, a gente tem um processo de adaptação. E esse processo de adaptação, ele pode levar até 5 meses. Então, muitas vezes, atletas de alta performance têm uma competição atrás da outra. Então, às vezes, eles não conseguem manter, né, esse tempo de adaptação, justamente porque é um período muito grande. Então, aí ele perde a performance, aí tem patrocinador envolvido, como é que, né, não vai, entre aspas, competir no mesmo nível, né, que os outros, porque tem todo um aspecto. Então, acaba que esses atletas carregam tudo que fez durante o período, né, que estava competindo e carrega. Então a gente vê muitos hoje, eu acho que só a Hortência que não tá, que engordou, mas a maioria dos atletas de alta performance acabam ganhando muito peso, sim. A Hortência tem uma disciplina muito gigante, né? Quem já viu palestras dela sabe que a determinação dela é exagerada. Exagerada no sentido seguinte, ela tem aquilo e pronto. Fora que também ela tem o quê? Uns 2 metros a mais que a Daiane, então tem mais espaço.
Ainda tem essa, sim. Mas o que eu ia te perguntar, Letícia, é o seguinte, para que as pessoas que nos ouçam entendam o seguinte, né, que você começou falando da questão da comida de verdade, que esse é um termo que nós brasileiros usamos muito, né, principalmente porque nós não temos o hábito, né, quando alguns países, algumas pessoas de fora que vêm de outros países, e eles ainda brincam, o meu almoço na Dinamarca, o meu almoço nos Estados Unidos, o meu almoço na Inglaterra, aí mostra o almoço deles no Brasil, né, no intervalo de almoço, nesse conceito literalmente de comida de verdade. Mas a pergunta antes de você falar a respeito do porquê o consumo de proteínas é melhor, metabolicamente falando, muitas vezes as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, elas não têm o conceito certo do que seria obesidade. Até porque hoje você tem que parar para pensar no que você vai falar, porque tudo é proibido, tudo é vexatório, tudo você está levantando uma bandeira para destruir aquela pessoa, né? Inclusive uma das que levantou a maior bandeira sobre a questão de meu corpo, minhas regras, teve que fazer bariátrica, porque ela mesma disse que não ia conseguir cuidar das filhas, né? Então tudo que ela pregava, ela viu que na questão de saúde vem, né, uma menina nova, 30 e poucos anos. Mas, enfim, se você conseguisse explicar, assim, de forma lúdica para quem está nos ouvindo, a partir do que do meu IMC alguma coisa, já é um alerta para eu estar, né, de olho. Falar, acende o teu alerta aí que isso não tá bom para tua saúde. Sim, então vamos lá, né? A obesidade, ela é caracterizada hoje pelo IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Então, acima de 30, então como é que você vai fazer esse cálculo? Você pega teu peso e diminui, né? Divide por sua altura ao quadrado. Ali, se ele tiver, né, entre 18 até 24,9, você está dentro do que a gente chama de eutrofia, né? Que é considerado o peso normal. Acima de 25 até 29,9 significa que você está em sobrepeso. E acima de 30 a gente já tem a obesidade e acima de 35 a gente já começa com as obesidades nórdicas, né? A obesidade, ela é eu falo que é uma doença que abre portas para outras doenças, né? Inclusive eu tenho uma expressão que eu falo que eu sou uma obesa em remissão. Ou seja, eu hoje preciso me controlar muito para que eu não engorde novamente. Porque é como aquela coisa da memória do corpo, né? O teu corpo, ele sempre vai querer chegar aumentar o peso, é uma questão de sobrevivência. Né? Se a gente volta ao nosso processo da ancestralidade, né? Ou seja, a gente não tinha comida fácil como a gente tem hoje. A gente tinha que, às vezes, ficava dias em jejum, né? Conseguia caçar, conseguia pegar algumas coisinhas ali e comer. A gente não tinha, né? Então, o nosso corpo, ele foi constituído para reservar tudo que a gente consegue de energia, né? Então, o que acontece hoje? A gente tem esse processo de guardar energia, de guardar gordura, que é justamente para nossa sobrevivência. No mundo que a gente vive hoje, a gente não precisa de guardar energia porque a gente tem comida fácil, né? Então, a obesidade, ela, como eu disse, ela é a porta de entrada para essas doenças, né? Como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E além de várias outras doenças, inclusive até o câncer, né? Então, quando a Thaís Carla, né, faz ali a cirurgia bariátrica, pensando, como eu vou ter que cuidar da minha filha, porque provavelmente, além da obesidade, que é uma doença, ela estava começando a trazer outras doenças. E isso a gente vê uma menor expectativa de vida na população, né? A gente vê o quanto as pessoas hoje estão trocando o alimento por medicamento, né? Sim. E o mundo em que a gente vive hoje é um mundo que tem muitas opções. Então a gente vai, por exemplo, no supermercado, você entra ali nas gôndolas, né, do mercado, você tem bolachas, você tem salgadinhos, e tudo às vezes com uma falsa impressão de que aquilo é melhor do que a comida,
né? E como a neurociência explica, né? Às vezes até o pacote da comida que você vai comprar ali no mercado tem um estudo, porque tem, né, de você olhar, de você ver aquilo ali, de você se atrair pelaquela comida, né? Diferente às vezes de você ir comprar ali uma carne ou ir comprar um vegetal, uma fruta, às vezes não te dá essa vontade de comer, porque a indústria alimentícia, ela estudou o comportamento humano, né? Então, quando a gente entra ali naquelas gôndolas, a gente vê isso desde criança, né? Quantas crianças hoje já estão obesas, né? Eu vejo, né, na minha época de escola, né, quando eu era criança, tinha 1 ou 2 crianças gordinhas na sala. Hoje a gente vê, às vezes, 50% dos alunos acima do peso, né? Então, crianças que estão tendo doenças de adultos. Quantas crianças hoje, inclusive até você falou da cirurgia bariátrica da Thaís Carla, hoje já se fala e já se faz cirurgia bariátrica em criança. Então, você imagina o que vai ser essa criança no futuro, que já está fazendo cirurgia bariátrica, né, novo. E às vezes, quantas pessoas a gente vê que faz uma bariátrica atrás da outra, né? Então, a obesidade, ela é um problema de saúde pública que a gente, como, né, a sociedade, a gente precisa falar isso, né? Precisa trazer à tona o quanto essa alimentação industrializada está fazendo mal desde a primeira infância até os idosos. Não é uma coisa exclusiva só de nós adultos, mas da população em geral. Então, a gente precisa trazer, as pessoas precisam entender, né, que a obesidade não é só uma aceitação do corpo, é uma regressão ali de você melhorar a tua saúde, como eu disse, né? Eu cheguei num grau de obesidade, no grau 1 de obesidade, e eu comecei a entrar num pânico, porque eu não tinha nem 30 anos de idade ainda, eu já estava com uma pré-diabetes. Então, isso é uma coisa que liga o alerta na gente, né? E a obesidade também, ela tem um fundo emocional muito grande, né? A gente também não pode culpar, às vezes, só a parte da industrialização do alimento, mas o envolvimento que a gente tem emocional, né? Então, hoje a gente vê, né, nas redes sociais essa questão da comparação. Então, isso também gera muitas situações psíquicas nas pessoas. A gente sabe que o açúcar em alta quantidade também pode gerar situações no nosso cérebro que faz com que a gente tenha mais depressão. E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque a gente tá deprimido, a gente tá triste, a gente quer o quê? Comer. E você não quer comer né, uma carne com salada. Às vezes eu quero comer, às vezes um salgadinho. Um salgadinho. Você quer comer um doce, que é algo que te traz um prazer momentâneo, né? Então são situações que eu falo, né? Como eu abri aqui falando sobre a obesidade. A obesidade é a porta do caos. É a porta de entrada para o caos. Se a gente não toma cuidado, se a gente não alerta a população, possivelmente nós teremos ali... Possivelmente não. Nós já estamos no caminho para essas crianças de agora serem mais doentes do que nós, como pais. E tudo isso que você falou, Letícia, assim, faz muito sentido, principalmente realmente com a questão da oferta, né? E tem uma coisa que eu percebo muito, que é assim, das pessoas falarem assim, eu mereço, né? Tipo, porque chegou no final do dia, não sei o quê, porque eu trabalhei muito. Arruma-se um motivo para servir de desculpa para o eu mereço, né? Seja o eu mereço, aí vem entrar na bebida alcoólica, né? Porque, então é só uma cerveja, não é só uma, né? Aí a cerveja nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de um petisco, de alguma coisa, né? Então, é realmente uma mudança de comportamento e principalmente associada com a questão da oferta mesmo. E eu vejo isso e aí... a gente vai lembrando aqui de outras coisas, como por exemplo,
A gente vive também um momento atual, inclusive vários memes nos Instagrams da vida, nas redes sociais de modo geral, com produtos que prometem aí um controle dessa vontade do comer doce, um controle, né, porque aí é igual você falou, não mexe só na questão da alimentação, mas mexe no psicológico. Então, assim, são alguns injetáveis, são medicamentos, são N produtos realmente que a gente vê no mercado hoje, que são ofertados para que a gente faça o controle de uma coisa que a gente que a gente deveria ter o controle, mas que é como se a gente tivesse perdido, né? Então, assim, entra realmente numa questão comportamental muito séria, e eu realmente não sabia que já se fazia em bariátricas em crianças. Fiquei chocada, inclusive, porque me parece assim, e aí de novo, né, se o adulto que é o adulto já faz uma bariátrica, assim, um acompanhamento, ou seja, ele muda aqui no estômago, mas não muda aqui na cabeça, ou seja, eu conheço várias pessoas, inclusive, que são bariátricas, mas elas continuam fazendo um prato muito grande, né? Ou seja, o olho, né, a cabeça não mudou. E aí, assim, essa associação, por exemplo, de medicamentos hoje, me parece até um descontrole, por um lado também. Como que é isso, pensando na questão das dietas e nessas orientações? Porque você está trazendo, inclusive, principalmente o ponto da alimentação saudável, a alimentação daquilo que está disponível. Isso me lembra também muito a questão da dieta mediterrânea, né? Que é comer aquilo que está disponível, né? Então, assim, como que é isso hoje? Bom, essa questão do merecimento é algo que né, a gente vê nas nossas gerações, né, um pouco mais para trás, né? E eu vejo que hoje a maioria das pessoas, elas querem atalhos, né? Então, se a pessoa, tudo bem, chegou no momento ali, a gente não sabe como é que foi a vida dessa pessoa, inclusive tem pessoas que se tornam obesas, olha como que é uma coisa impressionante, às vezes passou fome na infância, e aí ela traz isso para a idade adulta, com medo de faltar, ela come compulsivamente, porque ela tem medo de faltar. E eu tenho pacientes assim, quando eu atuava aqui na minha cidade, muitos pacientes assim, que não tiveram nada na infância, que foram até desnutridos na infância, e que na idade adulta trouxeram isso lá no subconsciente dela, de que ela precisaria comer absurdamente, porque ela não sabia, né, que quando ia ter a comida. E outro aspecto também importante da gente falar aqui sobre a obesidade são mulheres que enfrentaram, por exemplo, violência sexual quando jovens. Então, muitas vezes mulheres bonitas, elas sofreram a violência sexual e aí com o medo de ficar bonita, elas começaram a comer para ficar obesas, porque assim distanciava, digamos, né, a ameaça de que seria um homem querer ficar com elas. Então, isso tudo são coisas que a gente também tem que levar em consideração quando a gente está se tratando da obesidade. E pode ver, sempre a obesidade, ela tem um fundo emocional. Eu, há 20 anos aí atuando, né, eu vejo muitos pacientes chorarem, assim, no consultório, que é justamente falando desses problemas. Então, a gente tem que ter um pouco dessa empatia também. Mas, aí volta a tua pergunta, né? As pessoas, então, beleza, descobrimos aonde é a raiz do problema. Então, vamos começar a mudar o estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida, ela dói, né? Porque você vai ter que abdicar de um monte de coisas. Então, você vai ter que abdicar de comer aquela pizza no final de semana para comer, né, a menos quantidade, às vezes uma salada, uma carne. Então, você vai ter que abdicar. Às vezes, você, né, falando do álcool, a pessoa, ela tem uma roda de amigos onde todos os dias toma ali uma cervejinha com, né, um petisquinho. Ela vai ter que abdicar desses momentos. Então, o ambiente que ela vai ter que viver é um ambiente
digamos assim, que não seja obesogênico, até dentro da casa. Às vezes a mulher quer fazer a dieta, né? Mas o marido e os filhos, entre aspas, não colaboram. Então sempre tem uma bolachinha, sempre tem um pãozinho, sempre tem um doce. E aí é muito difícil, né, das pessoas às vezes conseguir ter essa disciplina, né? E aí vem todo esse aparato de você não mudar o estilo de vida, mas você utilizar, sei lá, de uma cirurgia bariátrica, que muitas pessoas acham que, vou fazer cirurgia bariátrica, nunca mais vou engordar. Não, pelo contrário, eu já vi pessoas fazerem a cirurgia bariátrica, retornarem o peso e ter que fazer a segunda cirurgia bariátrica, né? Remedicamento. Hoje tá super na moda ali o Ozempic, Mounjaro, né? Tudo bem, eu não sou contra, dependendo da pessoa, ela às vezes pode ser um café inicial para que ela, né, volte ali a entrar no eixo. Mas a mudança do estilo de vida, a mudança dos ambientes vai ter que existir. Então, se não tiver isso, se isso não tiver dentro da consciência dessa pessoa, a gente vai ver um efeito sanfona, né? Então, a pessoa emagrece e depois a pessoa engorda novamente. Por quê? Porque ela não viu que ela vai ter que fazer essa mudança. Ela vai ter que mudar internamente e isso leva um tempo, né? Hoje, como eu disse, eu sou uma obesa em remissão. Ou seja, para eu me tornar obesa novamente, é isso aqui. É eu voltar para os meus hábitos anteriores, é eu voltar, né, a ter uma alimentação com muito doce. Sou louca com doce, eu adoro um doce. Quem não gosta? Eu adoro uma pizza, eu adoro, né, coisas que dentro do meu ambiente hoje, não é que eu não coma doce, não é que eu não coma pizza, mas é assim, eu faço de forma estratégica. Então vai ter um aniversário, aí assim, no aniversário eu não vou ficar fazendo, né, ficar ali, não vou querer, tal, a não sei que você esteja muito focado, mas assim, hoje eu cheguei num ponto em que eu posso usar essas coisas de forma estratégica, que é justamente para me controlar, mas depois eu tenho dificuldade de voltar, porque tá tudo aqui no meu cérebro e é tudo hormonal. Vamos voltar na questão do carboidrato, porque o carboidrato em excesso faz com que você tenha, né, um aumento desse peso. Tudo isso é questões hormonais. Então, quando você come um carboidrato, um doce, você aumenta a tua glicemia, né, no sangue, absorve ali aquele açúcar, ele aumenta a glicose no seu sangue e você aumenta a tua insulina, que é o hormônio que capta essa glicose, energia, para levar para dentro da célula, para armazenar, né? A insulina alta significa que você está armazenando o tempo inteiro energia. Então, ou seja, você não está utilizando a tua energia, né? Você está sempre com ela alta. Tanto é que quando a gente vai trabalhar a perda de peso, a gente faz uma dieta com baixo carboidrato, seja a low carb, cetogênica ou a carnívora, é justamente para manter essa insulina baixa, para que aquela energia que foi estocada, ela saia e seja utilizada. Então, a gente estoca essas gordurinhas para quê? Para ser utilizada numa escassez. Lembra que eu falei para vocês sobre um ambiente que a gente vivia lá nos tempos das cavernas, que a gente precisava sobreviver? A gente estoca por uma sobrevivência. Só que a gente ainda não mudou. O nosso corpo ainda não mudou. A gente ainda traz essa genética, digamos assim. Então, quanto menos a gente estimula essa insulina, mais a gente consegue manter esse nosso corpo, né? Então, volta pro obeso. Se ele faz a dieta, né? Vamos supor, fez a dieta por um tempo e depois volta a fazer de novo, ele volta a engordar. E às vezes com um agravante. Porque às vezes o metabolismo, ele abaixa dependendo do tipo da dieta que ele fez, se ele não fez atividade física, porque a composição corporal também, nossa, influencia nessa quantidade de peso, né? Então, se você tem mais músculo, você provavelmente tem um metabolismo maior. O que muitas pessoas fazem, às vezes, porque o músculo pesa. Então, quando você faz uma musculação, você ganha músculo e às vezes a pessoa não vê na balança, né? E aí ela fala, não vou fazer musculação não. Só que aí o que acontece? Ela emagrece, às vezes perde um pouco o músculo,
né? Porque às vezes isso é comum acontecer, e aí o metabolismo diminui, e aí ela tem muito mais dificuldade para poder emagrecer novamente. Então, a gente que tem isso, né, que já entende que isso é um processo para a vida inteira, a gente já entende que a alimentação, ela é algo importante, mas é algo que a gente precisa ter sempre uma estratégia para que a gente não volte a ganhar peso. E aí, né, vem Ozempic, Mounjaro, que às vezes as pessoas não conseguem ter esse controle e aí começam a utilizar. Mas, obviamente, que toda medicação, ela tem, né, os seus sintomas, o que pode ser agravado ali. Todas as medicações, elas têm. Então, a gente também tem que ter esse entendimento. Hoje, a questão do Ozempic e do Mounjaro está cada vez mais maior, né? E as pessoas estão cada vez buscando isso, entre elas também a bariátrica. Então, a bariátrica também acaba, hoje, né, a quantidade de cirurgia bariátrica que se faz é imensa no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, existe um problema de saúde pública. Eu falo assim, as diretrizes nutricionais falharam. Porque no mundo em que tem entre aspas, né, muitos produtos para não emagrecer, tá meio contrassenso aí, porque a população tá cada vez mais obesa. E você colocando, eu vejo muitas, né, assim, pesquisas feitas, matérias, falando a respeito dessas medicações que agem muito rápido, né? E que são medicações para a própria diabetes, ela não é uma medicação para o uso, né, de estética, vamos assim dizer, para emagrecer, e está sendo usado. Então, ainda não se sabe a longo prazo o que pode acontecer com o teu organismo nesse sentido. E a gente está vendo também, isso eu vejo na academia, da noite pro dia. Eu olho pra pessoa, meu Deus, onde essa pessoa entrou? Aí passa um tempo, a pessoa tá o dobro do que ela estava. Porque, assim que você tá falando, eu gosto de assistir Quilos Mortais. Eu também adoro. E você vê o processo, né? Você vê, como você mesmo falou, a maioria das pessoas, elas têm um histórico de violência emocional, violência física, abandono pela própria família, ou o pai, ou a mãe, enfim. Mas o período grande, tanto o americano quanto o italiano, o período grande que se passa antes de partir para a cirurgia em si, antes da bariátrica. É todo um estudo, psicólogo. Você tem que perder tanto peso, você tem que começar a comer direito. Por quê? A partir do momento que da noite pro dia eu paro de comer 10 pastéis, porque no meu organismo não cabem mais 10 pastéis, com o tempo eu vou conseguir novamente comer esses 10 pastéis. Né? Sim. O corpo se adapta novamente. Isso. Né? E fora, né, Letícia, a questão do que isso custa para a saúde pública, do que isso custa para a tua família, porque do que isso custa, inclusive, para a tua vida de locomoção. Hoje, gente, mesmo de avião, você tá quase sentando um no colo do outro. As cadeiras estão cada vez mais, não sei o que é. Entendeu? Daqui um dia vai ter a sua cadeira, tem direito a você carregar alguém no seu colo. Sabe? Porque não tem condição. Nem seu acompanhante vai no colo. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que se preocupar. Né? Não é endemonizar, sei lá que seria a palavra correta. Mas eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Eu conheço muita gente que é vegano, vegetariano, e eu conheço gente que é vegetariano e é obeso, que não consegue de forma nenhuma perder peso. E eu conheço gente que é vegana e que quando você pergunta a idade para a pessoa, você fica chocada. Eu vou dar um exemplo. Tem uma rainha aí de alguns baixinhos que ela não come carne há séculos. Mas ela parece ter quase 70 anos de idade, visivelmente falando. Tem, inclusive, 2 mulheres na Inglaterra que viralizaram um tempo atrás. Uma carnívora e a outra 0. Então, elas tinham a mesma idade, mas... Então, o que isso? Principalmente para mulher 40 mais, né? Que a gente sempre está entrando aqui nesses assuntos
Eu sei que a carne, não vou dizer só a carne, a proteína é pra te dar músculo, pra te segurar isso. E o que isso a longo prazo me prejudicaria se eu não consumisse? Porque eu sou carnívora, não nego, e graças a Deus. Duas. Graças a Deus, isso é muito bom saber. Bom, o veganismo e o vegetarianismo é um grande problema de saúde pública. Porque a proteína animal, a gente fala que é a proteína de alto valor biológico. Ou seja, que o nosso corpo absorve de forma muito melhor. Só que a gente vê a carne, por exemplo, ou todos os outros alimentos de origem animal, só pensa na proteína. Só que ele não tem só proteína. Ali a gente tem gordura, a gordura que é demonizada, né? Só que a gordura é importante para nossa constituição celular, para os nossos hormônios, para o nosso cérebro. Então, a gente vai encontrar gordura, a gente vai encontrar vitaminas, todas as vitaminas. Se você pega um fígado, por exemplo, você vai encontrar vitamina C, você vai encontrar vitamina A. Então, os minerais também, magnésio, potássio, fósforo, enfim, você vai encontrar uma série de nutrientes que são o que a gente chama de biodisponíveis, né? Que são melhores absorvidos pelo nosso organismo e que a gente precisa, né? Então, quando a gente entra ali numa dieta, digamos, vegana, tudo bem, é a sua ideologia, você não quer matar os animais, você tem toda essa questão que, enfim, né, é uma grande bobagem, porque eu falo, os veganos também matam animais do mesmo jeito, só o animal que é menor, porque as cobras que estão ali debaixo, né, da terra, os tatu, enfim, os insetos, eles também morrem para que a gente possa se alimentar. Inclusive, eu falo, né, a morte é inerente à vida, então para se viver, alguém vai ter que morrer para que você viva, né, para que você possa se alimentar. Porém, essas pessoas, elas não têm esses nutrientes biodisponíveis. E aí, para que se consiga só com os vegetais, você tem que consumir uma quantidade muito grande, né? Uma coisa que é inviável. Então, se você quer fazer uma dieta vegana, por exemplo, você tem que se automaticamente fazer uma reposição de B12, de ferro. Vamos pensar no ferro, né? A gente tem 2 tipos de ferro, que é o ferro N e o ferro não N. O ferro N é aquele ferro que é contido nos alimentos de origem animal, que é mais absorvido, que o nosso corpo tem uma predileção. O ferro não N, ele é absorvido muito pouco, né? E ele precisa da presença da vitamina C para poder ser absorvido um pouquinho mais. Então, ou seja, você tem que fazer uma reposição de ferro, você tem que fazer uma reposição de B12, de outros minerais, de outras vitaminas. Então, você estava falando, né, da rainha dos baixinhos, ela realmente tá muito acabada, né? Inclusive, ela tá com uma alopecia, né? Tá perdendo cabelo também, porque, enfim, né, a gente sabe ali que o cabelo precisa da proteína, mas ela é uma mulher que tem uma condição financeira muito, muito grande. Então, ela tem condição de fazer uma suplementação, ela tem condição, né, de fazer outras coisas, e mesmo assim a gente tá vendo um declínio, né? Quando a gente compara 2 mulheres, uma que tem uma alimentação rica em proteína animal e uma que não tem, né? Mesmo assim a gente vê um declínio, mas às vezes talvez um pouco mais para frente, porque ela tem essa condição. Só que essas influenciadoras, vamos lá, Rainha dos Baixinhos, Anitta, elas têm um poder de influenciar muita gente. Mas muita gente que não tem essa condição de fazer essa suplementação toda que tem que fazer. E aí a pessoa começa a adoecer, ela começa, às vezes, ou a não conseguir emagrecer, como é o caso, né, da pessoa que você comentou, que ela tem que consumir uma quantidade muito grande de vegetais. Os vegetais muitas vezes têm quantidade muito grande de carboidrato, e aí volta naquilo que eu te falei, né? Um estímulo da insulina, né? Vai reservando aquela energia. Ou essa pessoa, ela começa a perder massa muscular e ela fica cadavérica, ela fica só o ossinho, né? Às vezes sem massa muscular, e com isso ela começa a desenvolver várias doenças, inclusive doenças digestivas, né, do trato digestivo, porque
alguns vegetais pode causar, muitas vezes, problemas intestinais pelos antinutrientes que esses vegetais podem ter. Não que todas as pessoas vão ter, mas algumas pessoas podem desenvolver. Inclusive, a doença de Crohn, que é uma doença intestinal, a gente vê remissão da doença com dieta carnívora, só carne de animais ruminante, água e sal. A gente vê remissão. Tem um estudo com mais de 11 pacientes que fizeram remissão da doença de Crohn. E às vezes muitos vegetarianos, veganos têm alguns problemas digestivos e não sabem como lidar com aquilo, justamente por conta dessa quantidade muito grande de fibras, muito grande de antinutrientes. Eu não sou contra o consumo de vegetais, muito pelo contrário, eu acho que dá pra gente ter uma alimentação, né, como a Bri aqui falando sobre comida de verdade, né? Eu tenho sempre o pezinho na carnívora, porque é o que eu mais estudo hoje, né? Mas eu sempre gosto de dizer que as pessoas precisam se adequar. Então, às vezes, não é todo mundo que vai conseguir se adequar a uma dieta estritamente carnívora, mas ela vai conseguir fazer uma dieta limpa, que a gente fala, mas que tenha em sua composição a carne, que tem em sua composição os ovos, que tem em sua composição os lácteos, ou seja, que tem em sua composição a proteína e a gordura animal, que é algo biologicamente importante pra gente e que a gente precisa. Olha, eu comecei a melhorar a minha saúde aumentando o meu consumo de carne, de proteína. E não que eu não comia, eu comia muito pouquinho, que na faculdade a gente aprende que tem que comer do tamanho da palma da mão, que é muito pequenininho, porque eu sou pequenininha, minha mão é muito pequenininha, então eu comia só um pouquinho, né, da palma da mão, e mesmo assim eu estava com essa deficiência. Mas a gente tem que trazer que as pessoas precisam aumentar esse consumo de proteína, seja ela de carne vermelha, ovos, lácteos, enfim, que é justamente para melhorar os aspectos de saúde. Coloca ali seus vegetais, coloca ali as suas frutas, mas tenha em mente que a base da alimentação, ela é de proteína. Senão, você vai começar a ver um declínio aí de várias coisas. Aí você estava falando das mulheres 40 mais, né? O quão é importante, e eu tô nesse processo agora da perimenopausa, e, né, é uma enxurrada que a gente leva, né? O quão é importante a gente manter uma alimentação com mais proteína, e é justamente para que a gente passe por esse período, que é um período desafiador da mulher, a perimenopausa e a menopausa, bem. Porque mesmo a gente fazendo, né, uma alimentação mais rica em proteína, a gente vai passar por essa queda hormonal, que é super normal de acontecer, mas a gente passa muito melhor, porque é muito comum nessa fase a mulher perder músculo, né? Quanto a gente vê aí a mulher 40 mais perdendo massa muscular, então a gente precisa já fazer, digamos assim, um estoquezinho agora, né? Enquanto a gente tá jovem, né? Trazer isso, porque a nossa idade da velhice, quando a gente estiver na velhice, vai ser normal a gente perder um pouco de massa muscular, então a gente precisa trabalhar isso hoje. Então, se a gente é vegano, vegetariano hoje, você pode ter certeza que com pouco tempo você vai ter algum acometimento, às vezes nem precisa ser na velhice, mas vai ter algum acometimento lá na frente, porque a gente precisa de músculo, e para desenvolver músculo, a gente precisa de proteína de alto valor biológico, que é a proteína da carne. A gente consegue citar alguns exemplos assim para as pessoas avaliarem, inclusive, a sua dieta atual, para ver o que elas estão fazendo de... Eu não vou nem falar certo ou errado, até porque, assim, você já até citou aqui, obviamente a gente precisa analisar que cada caso é um caso, a condição de cada pessoa também é diferente, mas, por exemplo, quais seriam ingredientes e itens que a gente poderia considerar para uma dieta e para as pessoas avaliarem se elas estão consumindo um mínimo de proteína?
Letícia, desses itens todos que você falou, o que seriam itens que que você poderia citar para as pessoas avaliarem as suas dietas? O que elas estão consumindo hoje em casa, independente da dieta, se está sendo acompanhada ou não, mas se eu quisesse fazer uma autoavaliação do que eu estou consumindo com base no que seria uma dieta carnívora. Bom, vamos lá, né? Eu acho que o principal que eu sempre falo, né? Limpar a despensa e aumentar dentro da geladeira, né? Então, o produto que fica muito tempo em gôndola, produto que tá, né, que tem uma validade muito grande, esse daí a gente pode começar a descartar, né? Porque são produtos que já passaram por processamento. Então, quando a gente começa a avaliar a nossa alimentação, você tem que trazer as proteínas principais, né, ali na base da tua dieta, até porque quanto mais proteína não, mas quando você come proteína de forma adequada, você não tem essa fome desesperada que a gente às vezes tem quando tá comendo muito carboidrato, né? Então, a gente aumenta ali nessa quantidade de proteína, a gente tem mais saciedade. E quais essas proteínas, né? Todos os tipos de carne. Então, você pode desde a carne bovina, suína, frango, peixe, os frutos do mar, crustáceos, tudo isso entra dentro do que a gente chama de comida de verdade e proteína, né? Uhum. Depois, a gente passa ali pelos ovos, todos os tipos de ovos, de codorna, de pato, de galinha, pode estar sendo consumido. Os lácteos, né? É óbvio que algumas pessoas, elas têm alguma tolerância menor e maior, então isso depende de cada indivíduo. Hoje a gente já tem os leites A2A2, né, que são leites que causam menos impactos inflamatórios, mas a gente também pode estar consumindo aqueles lácteos fermentados, né, como manteiga, iogurte, queijos, né, o queijo branco. Então isso diminui essa inflamação para algumas pessoas. Tem gente que não tem gente que passa, né, bem tranquilo com relação a isso. Mas os lácteos também entram nessa alimentação mais rica em proteína, né? E algumas pessoas também podem considerar um mel, né? Obviamente que um diabético não vai considerar o mel dentro dessa estrutura, mas uma pessoa que tem um peso normal, que está querendo tirar o açúcar, né? Uhum. Porque o mel, principalmente o mel sem ser esse que a gente compra no supermercado, mas um mel de boa qualidade, que não passou por processo de pasteurização, que tem óleo especializado, esse mel ele tem enzimas, ele tem nutriente, então pode ser utilizado também como troca pelo açúcar, né? Para poder fazer essa troca. E aí, a gente entra ali com as frutas, né? Aí, como que a gente vai saber, assim, que fruta que eu posso, que fruta que eu não posso, né? As frutas que têm mais carboidratos, então banana, laranja, maçã, essas frutas, a gente vai deixar elas para quem não tem obesidade, às vezes para as crianças que estão dentro do peso, mas as pessoas que às vezes estão obesas, querem emagrecer, têm diabetes ou têm algum problema metabólico, a gente utiliza aquelas frutas que têm menos carboidrato, como abacate, amora, kiwi, né? Essas frutas a gente pode estar utilizando também no processo de emagrecimento. Então, trazer isso, né? Não como base, mas como, às vezes, uma sobremesa, né? Sempre importante quando for comer uma fruta, coma ela como sobremesa, porque o que acontece? No nosso intestino a gente vai ter absorção e aí a gente não tem picos, né? Porque vai absorver um pouco mais lento. Quando você come a fruta, por exemplo, sozinha, ela absorve apenas ali a frutose, então tem às vezes um pico, né? Glicose, que tá um pico de insulina e glicose. Quando você come junto com o alimento, né? Como uma sobremesa, isso vai ser absorvido, mas ele vai ser de forma mais lenta, né? E os vegetais, quando bem tolerados, vegetais, legumes, quando bem tolerados, a gente também acrescenta dentro desse processo da alimentação. Então, voltando, né, para resumir, evite os industrializados, os empacotados. Talvez vocês já devam ter escutado, né, desembale menos, descasque mais. Uhum. Então, esse é um ponto bem importante.
e faça a base da sua alimentação com proteína. Aí, se você quiser entrar para fazer uma dieta carnívora, uma estratégia, eu quero utilizar ela como estilo de vida, faça isso sempre junto ao profissional, para que seja solicitado, né, os exames de sangue, para ver se você não tem uma deficiência, para ver se precisa, né, de estar fazendo uma suplementação e fazer o acompanhamento, né, que você está fazendo algo diferente para o teu corpo. É óbvio que a gente tem, né, homens diferentes de mulheres, então tem pessoas e pessoas, tem atletas, temos pessoas que, né, são sedentárias, então cada a gente consegue fazer um manejo diferente da dieta. Mas, de uma forma geral, coma comida de verdade, tenha uma alimentação limpa, evite os industrializados, descasque mais e desembale menos. Esse é, digamos assim, é o ponto principal quando a gente fala de saúde. Só de fazer isso, a gente já está fazendo mais de 70% pela nossa saúde. E interessante porque, assim, nessa questão do desembale menos, nós vemos muito agora, né, as seções, as gôndolas, as geladeiras em mercados, nessa questão do vegano, do vegetariano. Aí você vê ali um hambúrguer de cenoura, um hambúrguer de lentilha, uma carne de frango de lentilha. Eu não consigo entender como eles transformam a lentilha em frango, mas enfim, né? Acredite se quiser, não sou... Mas quando você começa a ler os rótulos, que é outra coisa que eu acho muito interessante, sabe, Letícia? Sim. Você fica imaginando, cara, eu não quero comer carne, porque assim, mas eu não quero matar um animal. Gente, eu vou avisar pra vocês uma coisa, eu como carne, não mato nada, porque inclusive eu não sei, mas eu continuo comendo carne. No máximo um peixe pra pescar. E aí você consegue ver ali a quantidade de conservantes, aromatizantes, fora esses outros antes aí que eu não vou lembrar o nome. Então, não é uma coisa, né, como você falou, eu vou à feira, eu vou ao supermercado, vou comprar minha cenoura, vou comprar minha lentilha in natura e eu vou preparar nessas coisas, né. Então, para mim é um contrassenso muito grande, né, assim, de eu querer, e muitas vezes eu sei que existem pessoas que não conseguem e não podem comer carne. Inclusive eu conheço inúmeras pessoas que pós-Covid desenvolveram um certo asco à carne, sabe? Eu não sei se é porque na época da questão do gosto, do sabor, e não consegue comer muito mais, mas eu não entendo mesmo isso, não. Eu brinco sempre, na era do gelo, se o pessoal que não tivesse comido carne, a gente não tava aqui não, galera, porque não tinha vegetal pra todo mundo, então era carne, pronto. Inclusive quem mora em lugares muito frios, eles comem muita carne justamente pra manter essa questão de saúde. E outra coisa que também nós já sabemos, aqui eu e a Diana já entrevistamos pessoas que explicam que principalmente o organismo feminino, para processar a farinha branca, né, da infecção que essa farinha traz para o nosso organismo, que não é uma coisa muito conhecida e falada. Então, eu digo assim que entrevistados nossos já falaram, né, da questão que a farinha branca, ela inflama muito o organismo, né, principalmente o organismo feminino, e aí, muita gente não sabe disso, né? E consome bastante, né? Então, é outra coisa que a mulher teria que começar a entender, porque muitas vezes ela se sente empanzinada, como algumas pessoas chamam, estufada. Como é que é aqui que o pessoal também fala? Empachada? Como é que é? Empachada. Empachada. Aqui também usa esse termo. Sim, a farinha, o glúten, né? O glúten, ele tem um problema muito sério, né? É algo que a gente não deve estar consumindo. Hoje o glúten, ele está relacionado a mais de 100 doenças. Isso sem contar, né, não só na parte gástrica, mas também nas questões de pele, né, neurológicas. A gente tem estudos que correlacionam o autismo, né, as crises de autismo, justamente por conta das gluteomorfinas. Então, ou seja, o glúten, ele é um grande problema hoje para a população em geral, não só para nós mulheres. Eu vou contar a minha experiência, né, porque aqui a gente fala para mulheres, tá, que, enfim,
Quando eu estava no meu processo da obesidade, em que eu comia muito pão, muito bolo, eu tinha candidíase de repetição. E era uma coisa, para quem já teve a candidíase de repetição, era de chorar. Eu ficava, assim, chorando. Eu ia na ginecologista quase todos os meses. Eu falei, eu não aguento mais esse negócio, eu já tô, né, morrendo de dor, isso aqui é muito ruim e tal. E depois que eu iniciei a dieta low carb, olha só de reduzir o carboidrato e tirar o glúten da minha vida, eu nunca mais tive uma infecção por candidíase. Nunca mais. Então, ou seja, o que é a candidíase? A candidíase é o fungo, né, que prolifera ali na vagina da mulher, e isso faz com que, né, tenha uma proliferação muito grande e com muita ardência, né, desconfortos, enfim. E quando a gente come muito glúten, você alimenta esses fungos. E isso não é só nas questões, né, da mulher, mas até mesmo candidíase no intestino. Então, a gente aumenta isso no nosso intestino. Então, você alimenta esses fungos. Então, a farinha branca, ela traz muitos problemas. Tem um livro excepcional que chama Barriga de Trigo. E esse livro, ele explica muito bem sobre esses malefícios do trigo. O trigo que a gente tinha antes, né, na época de Cristo, é muito diferente do trigo que a gente tem hoje. E isso realmente está causando esse grande problema hoje também da obesidade, né? Então, a pessoa que come muito pão, a pessoa que come muito macarrão, enfim, que bolo, né, que tem muito glúten, ela também fica estufada, né, como vocês disseram, porque inflama toda a parte intestinal. A gente chama isso de leaky gut, né, o intestino, vamos pensar, as vilosidades são assim, eles ficam abertos e inflamados. Isso faz com que possa entrar, né, qualquer tipo ali de patógeno. Então, muitas vezes a pessoa tem esse intestino inflamado, ela pode levar até processos depressivos. Não sei se vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A serotonina, a maior parte da serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzido no nosso intestino. Então, se a gente tem um intestino inflamado advindo aí do trigo, a gente vai ter uma saúde debilitada. Por isso, quando a gente fala em low carb, né, que é uma dieta de baixo carboidrato, e até mesmo na retirada total para uma dieta carnívora estrita, a gente vê uma melhora muito significativa em um período muito curto de tempo, né, só da pessoa tirar o trigo da alimentação. Outro relato meu, né, da minha filha, ela tem um grau de autismo leve, ela não falava, ela começou a falar a partir do momento que a gente retirou o trigo da alimentação, ou seja, a gente entrou com uma dieta cetogênica para ela. Então, isso tudo são vivências. Olha só, o quanto eu tive de impacto na minha vida, desde a minha obesidade, desde a minha melhora de saúde, desde a minha família, né, o quanto eu melhorei. E aí a gente, é aquele negócio, a gente quer falar, né, a gente quer mostrar para as pessoas que isso tem um embasamento científico, né, e o quanto a gente precisa trazer isso à tona, né. Então, dá pra gente utilizar outras formas. Hoje em dia a gente tem outros tipos de farinhas, né, para quem faz low carb, cetogênica, a gente pode estar utilizando e com muitas receitas muito deliciosas, mas todo mundo que puder tirar o trigo da vida é a melhor coisa que a gente faz para a saúde, porque aí não tem esse processo da inflamação. E como eu disse, o trigo, o glúten, ele está relacionado a mais de 100 doenças, não só a parte intestinal. Nossa. E no fim das contas a gente fica pensando o que farei com o meu macarrão, o que farei com a minha pizza de vez em quando. É muito complicado isso, né? Porque vem memórias afetivas na comida, né, Letícia? Você tem aquela coisa. A minha avó é mineira, a minha mãe é mineira, e a gente sabe a relação do mineiro com a tal da comida. Com comida. Eu sei, eu sou mineira. Você entra na casa do mineiro, a cozinha é o maior lugar da casa. Tudo é cozinha.
entendeu? É tudo no tacho, não é nada de panelinha, o trem é no tacho, é tudo parecendo que tá todo mundo passando fome, né? Exatamente, é assim mesmo. Você vier aqui na minha casa, você não comeu, eu vou achar que você comeu. Não, mas fora isso, né? Fora isso. Então, assim, é o cafezinho, é o pãozinho de queijo, é o docinho, mas, como eu sou, né, goiana, com uma descendência mineira, e moro aqui no Nordeste há muitos anos, e eu aprendi a ficar totalmente apaixonada pelo café da manhã e essa questão do cuscuz com uma carne de sol, ovo e queijo. Essa é a mistura boa? Tô falando como porque pra comer bom demais. Mas vamos lá, eu acho que a gente sempre tem que, né, ter uma visão bem ampla, né, porque hoje em dia, como você falou, existe memória afetiva, existe coisas que a gente gosta de comer, e tá tudo bem, isso não é o problema, tá? Eu acho que a gente não pode utilizar, né, vou comer todos os dias pizza, vou comer todos os dias cuscuz e tal, mas você ter o seu momento de exceção. Por quê? É óbvio que a alimentação, ela tem, né, quando a gente vai comemorar, o próprio nome já diz, comer, né? A gente vai sentar para poder comer, então essa relação afetiva que a gente tem com a comida é ótima, a gente tem que lesar, mas vou trazer de novo pro meu exemplo, né? Eu tô, né, obesa em remissão. Eu amo o pudim da minha avó. É um negócio fantástico, minha avó faz um pudim delicioso. Às vezes ela me liga, Lê, fiz o pudim que você gosta. Primeiro que minhas bichas ficam todas estadas. E segundo que ela é mineira, igual você falou, então tem toda essa questão. E tem o meu lado afetivo, que eu comi o pudim da minha avó. Só que quando eu como pudim, só o dia que a minha avó faz. A minha avó não fica fazendo pudim sempre. Mas, então, ou seja, eu abro a minha exceção no momento que eu preciso abrir a exceção. Na minha rotina, a minha alimentação ali, né, comidinha de verdade. Hoje eu sigo um padrão que eu falo que é animal based, né, que é a carne e algumas frutas só, né. Mas, se tem uma festinha, né, se tem a minha avó que faz ali o pudim ou outra coisa que eu gosto, eu como, mas eu não como desesperadamente. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Hoje, como uma obesa em remissão, eu me dou esses luxos de fazer, né, essas exceções, e que eu acho que são super normais, elas fazem parte do nosso processo, né, ninguém vive, né, numa bolha, a gente já teve experiências, mas eu não acho tão interessante, por exemplo, você comer cuscuz com carne seca todos os dias. Por quê? O milho, o que a gente usa o milho para engordar, né, o porco? É a mesma coisa. A gente vai engordar também, vai aumentar a insulina, né? Então, o ideal, né, já que você, Letícia, eu quero, adoro. Então, a gente vai ter que trocar. Nós vamos ter que fazer trocas, nós vamos ter que, às vezes, trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar do jejum intermitente, ou seja, vamos ficar um período de jejum para que você possa, né, comer, às vezes, o seu cuscuz ou o seu pão, enfim, porque eu aqui, eu falo, eu não dito regra, eu apenas tento adequar o conhecimento do que o paciente consegue aderir, porque muitas vezes a pessoa fica tão fechada ali naquela estratégia. Eu acho que a gente tem que ficar fechado quando a gente tem um propósito. Então, se você tem uma doença, né, até você ter a remissão daquela doença, eu acho que o certo a fazer é ser rigoroso, né? Agora, quando você já teve aquela remissão daquela doença, a gente pode fazer a inserção, então a gente vai conversando para te adequar. Não, mas essa pergunta é assim, porque muitas vezes, como eu te disse, né, essa questão do emocional com a comida é muito forte, é muitíssimo forte, né, como você fala. É muito forte, Você lembrar do pudim da tua avó. E outra coisa, né, Letícia, que a gente tem que se permitir é porque, assim, ao mesmo tempo a gente pensa, cara, mas quanto tempo ainda vou ter esse pudim pra eu poder saborear?
Então, Exatamente. então, a questão de coerência, né? É o equilíbrio entre, igual ela falou, a história do fazer o jejum, me dar uma bacia de... Mas eu fiquei curiosa que você falou da tua dieta, que basicamente com proteína, né, com carnes e algumas frutas. Quando a gente entra em frutas e verduras, por exemplo, verduras, legumes de modo geral, tem também essa diferenciação de legumes e verduras que podem ou que não devem ser tão consumidos? Existe sim, mas isso é muito individual. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que elas não toleram, por exemplo, as verduras cruas. Então, e elas querem, por exemplo, comer legumes, beleza, a gente mantém. Mas existe. E tem aquelas pessoas que, elas gostam, mas elas não podem consumir nenhum tipo de legumes e vegetais, no geral, porque isso pode causar um desconforto gástrico. Então, essa individualidade, ela existe. Então, por isso que dentro do leque da opção da dieta carnívora, a gente vai ter ali a carnívora estrita, né? Que é só a carne de animais ruminantes, que ela é menos inflamatória. A gente tem a dieta animal-based, que é a que eu faço, que coloca uma base de alimentos de origem animal, né? Sendo qualquer tipo de carne, ovos, lácteos, mais 15% de frutas ou algum vegetal, né? A gente também vai ter aquela carnívora clássica que não tem nenhum tipo de fruta nem vegetal, apenas todos os tipos de proteína animal. A gente também pode utilizar a cetogênica, que é uma dieta que tem uma base de proteína animal, mas ela tem um consumo maior dos vegetais. Então, por isso que a individualidade, ela vai prosperar nesse processo da dieta. Ela sempre vai prosperar. Então, eu não posso falar que todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de alimentação, porque tudo isso vai depender de várias coisas. Por isso que eu sempre falo, né, as redes sociais, elas são excelentes, que a gente consegue falar, divulgar, as pessoas conseguem entender. Mas muitas pessoas, às vezes, não conseguem ter o entendimento de que cada um talvez vai precisar de um tipo de alimentação que vai se dar bem. E tá tudo bem. Não tem problema, né? A gente precisa falar para as pessoas apenas que a proteína não deve sair do prato. Agora, as estratégias nutricionais, elas acontecem, digamos assim, a depender do indivíduo. Então, quando a gente, no meu caso, né, eu me dou melhor com animal-based, porque eu gosto de uma fruta, eu moro numa chácara, tenho meu pomar, eu gosto de comer minha frutinha, mas a base da minha dieta, ela é as proteínas, justamente porque eu preciso manter ali o meu peso para me manter saudável, mas de vez em quando eu como uma fruta sem problema nenhum. Isso para mim hoje não é um grande problema, mas eu me adequei a isso. Tem pessoas que vai fazer uma carnívora estrita num primeiro momento, depois elas começam a inserir outras coisas. Então tudo isso é avaliado dentro do consultório, né? Feito avaliações, exames, para que a gente possa realmente adequar esse cardápio para cada um. E isso também vale no caso para essa turma que é Ultraman, para os treinos, né, mesmo para as competições. Então, cada caso vai ser um caso, independente de ser uma pessoa física, uma criança ou ser um atleta, vai ter que ser analisado realmente o caso a caso. Cada caso é um caso, isso sem dúvida, isso não tem dúvida. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar, e às vezes não só com o nutricionista, mas às vezes com o médico também, para a gente poder fazer algo bem visualizado, para que aquela pessoa, porque muito mais do que a gente trazer ali uma questão de alimentação, do que eu acredito, do que eu estudei, é que aquela pessoa tenha saúde e longevidade. Esse é o ponto principal. Nossa, eu acho que é realmente desses temas que a gente vai instigando a curiosidade, né, Letícia? Porque assim, você vai falando, a gente vai aqui pensando um monte de coisa e a hora vai passando. Eu queria te perguntar o que nós não falamos ou que você considera essencial de deixar
né, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, com orientações, ou as tuas redes sociais, enfim, fica à vontade para pontuar ou para finalizar da forma que você achar melhor. Bom, eu acho que a gente falou do principal, né, que é comer comida de verdade, não tirar a proteína da nossa alimentação. E, né, dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de estar podendo calar um pouquinho, né, que aqui a gente teve 1 hora e pouquinho para a gente discutir um pouco sobre vários aspectos hoje, não só da alimentação, mas da questão da obesidade, né, de comportamentos, e isso me deixa muito feliz porque é uma coisa muito ampla, né, eu já com 20 anos de formação nutricionista, e já passei por muitas coisas, por muitos pacientes de várias idades, né, então eu acho que a gente precisa cada vez mais, e principalmente dentro da pecuária, a gente trazer a saúde como um ponto principal, né? Porque muitas vezes a pecuária ela é apedrejada, né? Fala-se muito aí mitos com relação à carne, e a gente vê que a partir do momento que retira-se a gordura, que retira a proteína da alimentação, é justamente o contrário. Então as pessoas, essa tendência da pecuária hoje de trazer saúde, ela tem que crescer muito mais. A gente precisa mostrar isso não só para dentro da porteira, como muitos dizem, mas para fora, né? Mostrar para o consumidor final que veganismo, vegetarianismo não é o caminho tão saudável como as pessoas estão imaginando. É verdade. Nossa, e inclusive a gente estava aqui conversando, eu estava lembrando da entrevista com a Lívia, né? A Lívia Padilha, que você também conhece. Assim, a Lívia é dessas pessoas também, né? Que é uma mega defensora, né? Do consumo da carne. E principalmente para tirar esses mitos, né? Da cabeça das pessoas e orientá-las de forma adequada realmente, que a alimentação balanceada é aquela alimentação com qualidade, que é aquilo que a gente realmente pode e tem disponível aí no nosso Brasilzão afora. Olha, Letícia, você falou, mas assim, a alegria é nossa de te receber aqui no Chama na Piscina. Foi muito bom, né, Lara, esse bate-papo, esclarecedor, orientador, né, eu acho que, tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. E te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Por favor, deixa tuas redes sociais para as pessoas também te conhecerem um pouco mais do teu trabalho. Uhum. Para quem quer conhecer mais a fundo sobre dieta carnívora, né, a gente falou aqui amplo, né, mas quem quer conhecer mais a fundo sobre a dieta carnívora, que é algo que eu amo, que eu estudo, minhas redes sociais é o Nutri Letícia Moreira no Instagram. Ali tem muito assunto, tem muita coisa, muito conteúdo bacana, e ali eu respondo, né, eu mesmo respondo as mensagens, então se tiver dúvida, quiser conversar comigo, é só mandar ali no direct que a gente bate um papo e a gente conversa melhor. Ai, coisa boa. Muito obrigada, Letícia, pelo seu tempo. Né? Eu que agradeço. Hoje o tempo é uma coisa que a gente doa, mas que é complicado de se doar. Mas sim, trazer informações sobre saúde para as pessoas, eu acho que compensa, que vale a pena. Então, muito obrigada mesmo. E hoje, com esse programa gostoso, eu quero mandar um Chama na Piscina, assim, muito apertado para um ouvinte nosso que chega a dizer que ele escolhe ir na fazenda mais longe para ficar acompanhando. Que delícia! Mas não perde um. E me encontrou e falou que o programa de sábado ele ouviu todo. Então, seu Chico, Anésio, muito obrigada pelo carinho de nos ouvir, tá bom? Então, Chama na Botina, pelo esse carinho que o senhor nos acompanha nesses 4 anos. Obrigada mesmo. A Eva também, que todo sábado ela também tá na fazenda e tá sempre acompanhando o programa aqui, né? A gente não comentou necessariamente, eu acho, não sei se eu comentei, Letícia, mas assim, o nosso programa, muitas vezes ele é gravado e outras vezes, né, a gente sempre faz essa gravação, mas ele vai todo sábado ao ar na Rádio Boa Notícia, então assim, alcança aí todo o nosso interior do município aqui de Balsas e região. Então assim, a gente tem aqueles ouvintes já são chatinhos, é verdade, é bem isso. É legal. O pessoal lá do Rio Coco também tá sempre ligadinho, o pessoal ali da comunidade da aldeia, então assim, é muita gente que fica ligada no programa e acompanhando a programação. Mas é isso. Então, Letícia, mais uma vez,
Muito obrigada, viu? Um chama na buti para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.